Brasil, região sudeste, já começa a passar por fortes temporais. Aquela virada do tempo prevista pela Stephanie Toso começou a acontecer. Em São Paulo, muita chuva no fim da noite, madrugada também. A gente já teve essa mudança. Ontem foi um dia muito, muito quente em São Paulo e também no Rio de Janeiro, e agora a temperatura mais amena. No sul do país, muita chuva também ao longo de toda a sexta-feira, né? Todo dia de ontem. Mas a atenção especial está voltada para o Rio de Janeiro, porque há risco de a intensidade do temporal ser semelhante àquela de 2011, quando aquela tragédia aconteceu, né? Mais de 900 mortos na região serrana. Governador e prefeito do Rio de Janeiro anunciaram ponto facultativo, inclusive no Rio, nessa manhã de sexta-feira, desde hoje, né? Desde o começo dessa sexta-feira. E quem vai trazer mais detalhes para a gente ao vivo é a Luana Bernardes, começando. Como é que tá o tempo por aí agora, Luana? Já começou a chover forte? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia Agora sim, pessoal. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Por enquanto não chove aqui no Rio de Janeiro. Praticamente não choveu durante a madrugada. A gente já tinha essa preocupação. A previsão é de 200 milímetros em alguns pontos num período de 24 horas. Então, várias autoridades tomaram aí algumas medidas de precaução. O alerta do temporal, como eu disse, pode passar de 200 milímetros em 24 horas em algumas localidades. A média histórica para o mês de março é de 124 milímetros, então temos aí um volume muito grande. De acordo com a prefeitura, os núcleos de chuva já podem se formar agora pela manhã e a previsão é de pancada de chuva mais forte a partir do meio-dia. Por enquanto, a frente fria está estacionada no litoral norte de São Paulo, por isso que não choveu ainda aqui na cidade. Maiores riscos no Rio de Janeiro, segundo a prefeitura, são de sexta para sábado e de sábado para domingo. Agora pela manhã, agora há pouco, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu que a população fique atenta. Graças a Deus, não tivemos praticamente chuva nenhuma essa noite. Eles estão aqui monitorando, tomara que não aconteça nada essa noite. Mas, enfim, vamos ficar atento aí para evitar que a gente tenha, nesses deslocamentos, mais riscos para as pessoas. As previsões continuam, como eu disse desde ontem, né? O pessoal da meteorologia disse desde ontem. Os maiores riscos eram entre sexta e sábado e domingo. Enfim, por enquanto eles continuam com esse alerta. Tomara, né, que a frente fique parada por aí em outros lugares e não venha para o Rio. Bom dia para todo mundo. E o que gerou essa grande preocupação foi justamente o alerta do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que disse que o temporal pode ter a intensidade do temporal de 2011, quando houve a tragédia da região serrana que deixou mais de 900 mortos aqui no Rio de Janeiro. E diante da previsão de alto impacto, o governador do Rio, Cláudio Castro, decretou ponto facultativo hoje. O Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa não abrem as portas. Cidades da Baixada Fluminense e da região serrana também começaram a se preparar e montaram gabinetes de crise. Na cidade do Rio, as equipes também estão reforçadas. A Câmara Municipal não vai abrir, escola não vai abrir hoje. O governo federal decidiu suspender o expediente dos órgãos e entidades federais localizados aqui no Rio de Janeiro, e as universidades públicas do Rio também cancelaram as atividades ou adotaram aulas virtuais, pessoal. Então, não tem aula hoje para as crianças no Rio de Janeiro, na rede pública. Agora, Luana, com relação às escolas privadas, às empresas privadas, teve um pedido também, né, por parte do prefeito e do governador para se evitar os deslocamentos ditos desnecessários, certo? Isso, justamente o ponto facultativo para as pessoas, para as empresas, para essas escolas privadas terem a liberdade aí de suspenderem as atividades. A orientação da Prefeitura e do Governo do Estado é evitar o deslocamento desnecessário, pelo menos até domingo, quando temos aí essa previsão de chuva forte, para evitar maiores transtornos, né? A gente observa também aqui na cidade vários garis reforçando aí a limpeza, muitas pessoas tirando lixo, né, do bueiro que fica entupido normalmente e provoca alagamento. Então a gente observa esse cenário aqui no Rio de Janeiro de preparativo para essa chuva. A gente torce para não ter essa chuva tão intensa como a gente está esperando, né? Se não tiver, ótimo, mas se tiver, a cidade está se preparando para esse cenário. Ô Luana, a gente está com a câmera aberta em Copacabana, é difícil dizer, né, se esse plano de manter as pessoas em casa está funcionando. Parece ter pouca gente na praia, mas também são 7h20, né?
Como é que foi seu caminho? Eu queria, inclusive, a participação aqui do nosso ouvinte, pelo 999-592-100, pode mandar pelo WhatsApp de São Paulo mesmo. Tem menos gente circulando pelas ruas? Você repara que as pessoas ficaram em casa? Como é que foi o seu caminho, Luana, para Botafogo? Então, eu chego muito cedo aqui, então normalmente o trânsito já está bem tranquilo, mas a observação do ouvinte que está na rua, do motorista que está passando por diferentes pontos aqui do Rio de Janeiro, é que realmente há um menor movimento nas ruas da cidade hoje, o que é bom, né? Porque quanto menos pessoas na rua, menos impactos, menos transtornos diante desse temporal previsto. Então, há essa sensação, a praia pode estar vazia agora, mas está abafado aqui no Rio de Janeiro ainda, está quente ainda, pelo menos aí para o meu parâmetro, acho que está bem quente. Então a previsão, a gente espera aí que a praia não fique cheia diante dessa previsão de chuva forte, já que o maior impacto, a pancada de chuva mesmo, deve vir a partir do meio-dia, segundo a previsão dos meteorologistas da prefeitura. Quando a gente viu antes de ontem a previsão e o alerta feito pelo CEMADEM, a gente ficou muito assustado, né? Porque o CEMADEM em geral faz previsões ou alertas que são um pouco mais conservadores e tal. A gente falou disso aqui ontem. E aí falava-se em algo em torno de 300 milímetros de chuva, que é muita coisa e já assusta demais. Eu estava vendo o comunicado da Climatempo, aliás, daqui a pouquinho a gente tem informação atualizada com a Climatempo, falando de modelos que mostram algo realmente excepcional. Esse é o termo utilizado para o caso do Rio de Janeiro. Com um alerta e com uma estimativa, por exemplo, para a Baixada Fluminense, região serrana também, de acumulados que podem ser de até 500 milímetros. E não descartando que pontualmente esses valores possam ser ultrapassados. É coisa beça. O que diz o CEMADEM em relação a isso? Mudou essa expectativa por parte do que a Defesa Civil diz, do que a Prefeitura diz, Luana? Não, o alerta continua o mesmo. Tanto é que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que só não choveu durante a madrugada o que era esperado porque a frente fria estacionou no litoral norte de São Paulo, mas ele pediu para as pessoas continuarem em alerta, né? Porque a previsão do pior cenário é entre sexta e sábado e entre sábado e domingo. Então a gente ainda não teve a chuva que era esperada aqui no Rio, mas o cenário continua de uma previsão de chuva forte, intensa, acima do normal, pelo menos de sexta para sábado e de sábado para domingo. Inclusive, a gente já conversou com algumas pessoas, por exemplo, que iam visitar Petrópolis, na região serrana, e cancelaram a viagem. Então, a gente está observando também esse movimento de pessoas que estão reprogramando o dia a dia, estão mudando os planos por causa da chuva que é prevista aí para esse fim de semana. A gente está conversando com pessoas também da região serrana, que é uma área realmente mais delicada, que é uma área que tem um histórico aí. Em 2011 foram mais de 900 mortos, então a população também está preocupada, mas as prefeituras todas praticamente se mobilizando em caso de alguma ocorrência mais grave, se preparando para atender a população e para atender a estrutura da cidade que for prejudicada. Agora, tem ouvintes que são uma fofura, né? Tem um ouvinte aqui de Curitiba que escreve assim, em caixa alta: manter pessoas em casa por causa de chuva cria vergonha na cara. A Europa não para nem com nevasca. Primeira coisa, irmão, essa é uma chuva bíblica, tá? Que vai cair no Rio de Janeiro, muito além do normal, e é uma precaução para que as pessoas não morram, tá? Porque a cidade, infelizmente, não está preparada. Então é isso, ou lidar com dezenas e dezenas de mortes. Tem deslizamentos que não acontecem na Europa, entendeu? A estrutura geográfica é tudo diferente. Tem outra coisa, a Europa para sim. Os seus bravos europeus param. Os americanos, quando cai uma nevasca um pouco acima do normal, as escolas fecham, né? E muitas coisas não funcionam, tá? Obrigado pela mensagem, querido. Estou vendo aqui um vídeo enviado agorinha mesmo pelo Vinícius Donola, nosso âncora no Rio de Janeiro. Não sei se dá tempo de pegar na live, mas de todo modo estou vendo aqui as imagens de ruas vazias, bem vazias mesmo, e nuvens carregadas. Que é um indicativo aí da chuva, como disse a Luana, a partir do meio-dia deve vir pesadona mesmo no Rio de Janeiro. Estamos exibindo aí agora as imagens das ruas bem vazias. Donola certamente a caminho da Band, no Rio. Imagino, certamente, né? Certamente. Ponto de interrogação, imagino que sim. Tá bom. A Donola dirigindo com uma mão só. Isso, colocou a cerveja ali do lado, tirou o cinto para, né, ficar mais confortável. Para poder se debruçar, né? Isso. E deu uma acelerada
né? Para passar acima o da sinal velocidade. vermelho. Para que a gente pudesse ver mais na cidade. Isso. Não parou para aquele pedestre, o único, né? Não parou. Isso. E por isso que ele seguiu em frente. avançou o sinal Avançou o sinal vermelho. vermelho, Isso. para que a gente pudesse ver mais da cidade. Ah, tudo certinho, então. Perfeito, Boa, dona Dônula. Mas o mais importante é a informação, Olha, pra quem né? ligou o rádio pela primeira vez na Band News FM, tá, não sabe, isso aqui é uma brincadeira. Isso. Recorrente. Por favor, É, hein, gente? recorrente, dono lá é um excelente motorista, tá ao lado de alguém, Ele por tem isso um ele jeito tá todo filmando. certinho, logo ele, né, Imagina, gente? é, que é isso. Imagina. Luana, obrigada pelas suas informações. A gente tá aqui brincando, mas com essa apreensão muito grande em relação ao que vai acontecer no Rio de Janeiro. Então, obrigada. E tendo novidade, espaço aberto para vocês voltarem aqui com a gente. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Que essa previsão não se concretize. Tomara, né? tomara. Então, mas como disse o prefeito, tá